Alô e sejam muito bem-vindos à sexta-feira ímpar número 91. Eu hoje não consegui estar aqui em live com vocês, mas nem por isso eu vos falhei. Pré-gravei esta aula, só para vocês terem uma ideia, eu estou a gravar esta aula na madrugada desta noite, portanto neste momento já é dia 31 de maio, são 2 da manhã. Eu não consigo estar em live, mas o meu compromisso com vocês em vos entregar o melhor é um compromisso inabalável. Cá estou eu para vos entregar aqui mais uma aula. Hoje o tema que me traz cá são como gerir grandes orçamentos em anúncios. Vamos a isso, gente? Vamos a isso. Vamos lá que são 2 da manhã, nós às 7 da manhã temos que estar aí com os miúdos em situações, temos aí compromissos familiares. Vamos embora, vou tentar aqui ser o mais objetivo possível, entregar-vos o máximo de valor possível no maior ou no menor curto espaço de tempo possível. Então vamos embora. Vamos passar para a aula já. Como gerir grandes orçamentos em anúncios. Tem aqui algumas nuances, algumas ideias que eu gostaria muito de partilhar com vocês durante a aula aqui de hoje, tá? Houve uma aula já que eu trouxe, ela está dentro do PAD, eu não sei se ela foi nas sextas-feiras ímpares, sinceramente. Eu sei que eu dei essa aula no At Summit, portanto ela está dentro do PAD neste momento. E nessa aula eu falei sobre como gerir orçamentos pequenos, que é a realidade da maioria, tá? Então se tu estás aí nesse lado e gostavas de que esta aula não fosse sobre grandes orçamentos, fosse sobre orçamentos mais pequenos, que deixa-me-te já dizer uma coisa. Gerir orçamentos pequenos é muito mais desafiante, é muito mais difícil do que gerir grandes orçamentos. E se gostavas que esta aula fosse sobre pequenos orçamentos, então vai lá dentro do PAD, porque tens lá uma aula que eu dei no At Summit, um aulão mesmo. Um aulão sobre pequenos orçamentos e como gerir, tá? Então vai lá dar uma olhada. Eu hoje vim falar sobre grandes orçamentos, vou-vos dizer, é a minha perspectiva, creio que é muito mais simples, muito mais fácil de trabalhar com orçamentos maiores do que com mais pequenos. Às vezes a malta tem um bocado a percepção oposta de que, não, grandes orçamentos é mais responsabilidade, é mais difícil e tal. É verdade, não é? E com orçamentos grandes, não é? Grandes orçamentos, maiores responsabilidades, vem também aqui maiores oportunidades ou maiores potencialidades de coisas que nós podemos fazer e daí talvez algumas pessoas entendam que, enfim, a gestão pode ser mais complexa, óbvio, mas eu acredito que é mais fácil gerar resultado quando nós temos dinheiro para diversificar do que propriamente quando nós temos que ser muito assertivos naquilo que é os nossos, ou naquilo que são os nossos anúncios, tá? Ou cada euro conta. Quando nós temos orçamentos maiores, cada euro conta igual, mas não da mesma forma quando o orçamento é mais pequenino, certo? Portanto, temos margem aí às vezes para aprender, margem para aprendizagem. Em orçamentos mais pequenos essa margem é mais difícil de existir. Então, vamos lá. Premissa da aula, o que é um grande orçamento? Acho que isso aqui é sempre muito subjetivo, se calhar para uns, sabe, o que é muito dinheiro? Muito dinheiro, se calhar para umas pessoas é 1 milhão, para outras pessoas é 10 mil, para outras pessoas é 1000, tá? Então eu vou criar aqui uma barreira só para nós nos entendermos. Eu vou partir do princípio que um grande orçamento são acima de 10k de euro por mês, tá? Porque eu penso que, apesar de ser bastante dinheiro, não é, 10 mil, nós fomos a ver, pode até nem ser assim tanto dinheiro para uma estratégia de anúncios online, tá? Porque quando esse orçamento de 10k é distribuído, 10k mensal, ele é distribuído por diferentes plataformas, diferentes estratégias, diferentes posicionamentos, e dividido até mesmo pelos próprios 30 dias do mês em si, pode não dar nada de especial, não é? Ficar bastante pulverizado, porque então imaginem que se a gente dividir logo à cabeça os 10 mil por 30 dias, vai dar tipo uns 333, não é? Vai dar uns 333 euros por dia. Esses 333 euros por dia, se tu pegares e dividires entre Facebook, Google, TikTok e sei lá, mais alguma coisa, já pulverizaste 300 euros para 3 plataformas, já teu 100 euros em cada plataforma. Se dentro do Meta tu pegas nos 100 euros e metes 50 para feed, 50 para story, já era, sabes? Pegas 100 euros, 50 euros, quer dizer, é um grande orçamento. Enfim, não é? Pronto, mas vamos partir aí do princípio, apesar de 10 mil euros ser muito dinheiro, efetivamente é, sabes, dentro de uma estratégia de anúncios com diferentes plataformas, diferentes posicionamentos e algo um pouco pulverizado, pode não ser assim nada de tão significativo quanto isso. Ainda assim, temos aqui uma boa margem para gerar dados, não é? Acho que acima de tudo é isso que se procura quando também se tem orçamentos maiores, é gerar dados, gerar resultados. Existe essa premissa, não é? Quantos mais dados eu consigo comprar, quanto mais informação eu consigo comprar, que é isto que os anúncios fazem, compram informação. Mais rápido eu também consigo acelerar aquilo que é a minha produção de resultados, tá? Então, vamos trocar aqui algumas ideias, algumas considerações
eu tenho aqui para fazer convosco nesta aula 6 considerações para grandes orçamentos. Começando então pela primeira. Os teus anúncios, eles nunca vão funcionar se eles nunca tiverem a hipótese de funcionar. Esta é a primeira grande premissa para os orçamentos grandes, porque nos orçamentos grandes há uma outra premissa que é eu preciso de volume. Eu preciso de volume de criativos, eu preciso de volume de cópia, eu preciso de volume de hipóteses, eu preciso de volume de hooks, não é? Para usar aqui nas minhas, enfim, nos meus anúncios. E há aqui uma grande premissa que é, eu preciso de volume de criatividade, está tudo certo. Mas se os meus anúncios, por muitos anúncios que eu tenha, se eles nunca chegarem a ver a luz, as impressões, nunca chegarem realmente a ter a volume de informação a passar por eles, eu nunca saberei se eles realmente tinham ou não potencialidade de funcionar. Então, a premissa que eu tenho aqui para vocês é, tu precisas ter uma metodologia de estrutura de conta que te permita testar criativos em escala, tá? Eu dentro do meu curso de Meta-Ads, eu transmito aquilo que é a minha metodologia. Eu não estou a dizer que é melhor ou que é pior, eu sei que essa metodologia, ela funciona para anúncios em escala. Funciona para escalar orçamentos. Do método tradicional de fazer anúncios na internet, principalmente em Meta, de meter várias coisas ou vários anúncios dentro do mesmo conjunto de anúncios, esse método não funciona mais. Ou ele não produz tão bons resultados como um método, uma estrutura de conta específica onde existem anúncios próprios para cada conjunto de anúncios, tá? O maior desafio dos grandes orçamentos é a fadiga dos anúncios do criativo, principalmente quando se fala em Meta, tá? Quando é Google, não existe esta fadiga do criativo, só se estiveres a usar, nós estivemos a falar de YouTube, né? Mas Google Pesquisa, por exemplo, não existe fadiga do criativo, mas quando passamos para o Meta, que é onde está o topo de funil e onde existe, na maioria dos casos, uma potencialidade de escala, essa é uma realidade, a fadiga do criativo, tá? Então acabas por ter este grande desafio, não é? Quem faz anúncios com grandes orçamentos acaba por ter o desafio de, eu tenho muito dinheiro aqui para colocar por dia nas minhas campanhas e as frequências vão começar a estourar, os meus anúncios vão começar a ser demasiadas vezes vistos, não é? E a deixar de produzir tantos resultados como poderiam produzir se eu tivesse um volume muito mais interessante de criativos, tá? Isto quando é aulas gravadas é fantástico, eu posso pausar, vocês não têm que levar comigo aqui a limpar o nariz. Bom, então vamos lá, ponto número 2, cria volume de variáveis, não é? Este ponto número 2 está altamente conectado com o ponto número 1, em que aqui uma forte premissa de grandes orçamentos é as variáveis. Não há como a gente dizer que tem 10 mil euros por mês investindo num criativo, investindo numa copy, investindo numa headline de um determinado site ou de uma determinada landing page, investindo no mesmo hook, não é? Naquele gancho que faz com que a minha mensagem chegue à pessoa, investindo na mesma copy para a mesma dor, investindo na mesma copy para o mesmo benefício. Não tem como a gente simplesmente estar a descarregar dinheiro usando poucas variáveis. Queres trabalhar orçamentos em escala, não existe outra hipótese senão múltiplas variáveis toda a hora, não é? Tens de estar sempre a produzir volume de variáveis, tá? Então isto aqui é tipo um inegociável dos grandes orçamentos. Quando falamos em pequenos orçamentos, nós temos aqui a capacidade muito mais temos que fazer escolhas muitas das vezes, porque não podemos testar tudo em simultâneo, ou não podemos testar muita coisa ao mesmo tempo porque não conseguimos pulverizar orçamento, não existe orçamento para tal, mas quando existem grandes orçamentos, essa deixa de ser uma questão, não é? Então temos essa capacidade de diversificar as nossas variáveis. Bom, depois, aqui ao nível daquilo que é o funil de vendas. Os grandes orçamentos eles permitem-te diversificar também o teu próprio funil de vendas. O que é que queres dizer com isto, Roberto? Vamos lá. Então, não deves concentrar todo o teu orçamento no mesmo produto, barra plataforma, barra campanha, barra posicionamento, barra criativo, barra mensagem. Tá? Não deves. Portanto, seguindo as duas primeiras premissas, e olhando aqui para a segunda premissa do volume, não é? Tu quando concentras tudo numa destas variáveis aqui, tu aumentas muito o risco, não é? Mais orçamento significa uma maior diversificação também do risco. Se tu concentras tudo no mesmo ativo, tu aumentas o risco. Se diversificas, significa que estás a diminuir o risco, tá? Estás a diversificar o teu risco e não pôr, como diz a expressão, os ovos todos dentro da mesma cesta, bom? Depois, podes e deves, deixa-me limpar o nariz, podes e deves
ter uma escada de produtos barra serviços para trabalhares melhor o LTV. Eu tenho uma máxima que tenho vindo a partilhar também nos últimos tempos, que é uma coisa que eu acredito, é uma coisa sobre a qual eu sustento os meus negócios, é que eu acredito que nem todos os produtos ou nem tudo aquilo que nós fazemos no digital, nos anúncios mais em concreto até mesmo, deve dar dinheiro, sabem? Nem tudo, nem todas as variáveis, nem todas as alíneas do meu Excel, elas devem estar a verde, devem gerar profit, mas o negócio, ele deve dar dinheiro como um todo, não é? Nesta lógica, a grande fatia do teu orçamento deve ficar para os produtos de entrada e ou produtos onde tenhas menor fricção de venda, certo? Produtos mais fáceis de vender, ou porque são mais baratos, ou porque são uma oportunidade realmente para o teu cliente e maiores taxas de conversão, tá? E não, mas não necessariamente maior rentabilidade. Por isso é que eu estou aqui a dizer que o negócio não tem que dar dinheiro como um todo. Tu até podes ter produtos onde tens menor fricção, é mais fácil tu captares clientes através desses mesmos produtos, tá bom? Porque tu tens melhores taxas de conversão, tens menor fricção à venda, ou porque é mais barato, mas não necessariamente tens mais rentabilidade. O teu orçamento deve ir para onde tu consegues realmente crescer o funil do teu negócio. Tá bom? Mesmo que sejam em produtos com menor rentabilidade. Se tu cresces o teu funil de clientes e depois tens um funil trabalhado, não é? Como eu digo ali no terceiro ponto, tens um funil trabalhado com uma diferente escada de produtos e de serviços onde tu vais trabalhar a recorrência do teu lifetime value, é aí que o teu negócio realmente pode prosperar, tá bom? E há um erro muito crasso que eu vejo muitas das vezes nos negócios, é a malta olhar simplesmente para a rentabilidade ao nível de cada produto e de cada serviço e fazer só ajustes tendo em base essa informação. Muitas das vezes não têm em base aquilo que é a atribuição, não é? O quanto é que muitas das vezes determinado produto ajuda a vender outro, não é? Quando nós trabalhamos com um orçamento maior, devemos olhar para o resultado como um todo e não de forma individual. Ainda que no dia a dia a luta seja cortar a gordura, que é isto que fazemos, não é? Os teus anúncios é isto que fazem, é procurar gordura para cortar a gordura, é exponenciar as oportunidades, onde é que está a dar mais dinheiro para eu escalar isto aqui, onde é que está a gordura para eu começar a cortar. Entender sobre isto aqui, mas entender também sobre modelos de atribuição. Não é? Entender se existem produtos ou campanhas que não vendem tanto, mas assistem nas vendas. Tá? É sobre isto. O ponto que eu estava ali a trazer há pouco, mas não necessariamente mais rentabilidade, é terem atenção se vocês não estão a cortar às vezes em produtos que não são tão rentáveis diretamente. Isto é, quando vocês fazem um anúncio direto para esse produto ou serviço, ele não vende tanto, mas o facto de vocês terem esse produto ou serviço na vossa estante, prateleira, de produtos barra serviços, vai fazer com que vocês possam vender muito mais outros produtos e serviços, tá? É olhar para os modelos de atribuição, olhar para aquilo que são as campanhas que podem nem gerar um retorno tão imediato, mas que geram assistência para outras campanhas. É importante vocês terem isso aí em consideração. Bom, não é ficarmos reféns do Excel, eu também tenho usado essa expressão aí. Não fiquem reféns do Excel, tentem entender o negócio como um todo e aquilo que ajuda o negócio a crescer, mas de uma forma assim geral, tá? Embora. Depois, aqui a premissa 4, a reflexão 4 que eu tenho aqui para com vocês. O teste é o nosso dia-a-dia, obviamente. Então, para orçamentos grandes, a gente não pode partir do princípio que acertou, não pode partir do princípio enfim, que aquilo que nós já temos está maximizado e está otimizado. Principalmente em grandes orçamentos, o teste faz parte do dia-a-dia. Roberto, quando tem um orçamento pequeno, também deve testar? Deve sim, mas obviamente que tu vais produzir uma quantidade de testes muito menor. Porquê? Porque tu não podes estar em teste a toda a hora quando tens um orçamento menor. Vais ter que criar muitas das vezes determinadas hipóteses e acreditar que essas hipóteses aí serão as melhores. Tu pulverizas tanto o teu orçamento quando estás enfim, quando tens um orçamento muito pequenino, tu podes estar a fazer tantos testes que depois acabas por nem ter massa crítica. Tá? Podes não ter dados suficientes em cada um dos testes para validares rigorosamente coisa nenhuma. Quando temos orçamentos maiores, nós temos esta capacidade de gerar testes com massa crítica, com substância estatística, não é? Com dados estatísticos suficientes para conseguir validar essas mesmas teses, tá bom? Então, a verdade é que é escalar fica fácil, não é? Escalar uma campanha, escalar um produto, escalar uma mensagem, escalar um anúncio é fácil. Quando eu encontro o que funciona. Então, qual é que é o meu objetivo no dia-a-dia? É procurar o que é que funciona. Isto tem que estar coordenado com o quê? Com os pontos anteriores. O volume de criativos, não é? O volume de mensagens e tudo mais. Eu preciso procurar o que funciona. Uma vez que eu acerte, gente, quando batemos na mina de ouro, não é? Eu tenho sempre uma expressão que eu digo, tens que surfar a onda. E às vezes há certos produtos, há certos serviços
que dá para surfar a onda apenas durante alguns dias, apenas algumas semanas, ou às vezes até só alguns meses, tá? E é a gente encontrar o que é que funciona naquele momento e escalar essa mesma mensagem, tá? Escalar esse criativo, escalar esse produto, escalar esse benefício, escalar essa entrega. É soon as possible, mas eu só consigo escalar quando eu encontro realmente isso aí mesmo que funciona. Depois, então, vamos lá, orçamentos maiores significam comprar mais dados e de forma mais rápida, não é? Portanto, aqui o volume de aprendizagens que nós conseguimos produzir são muito mais significativos. Quem compra mais dados, obviamente que sai na frente, quem tem mais informação consegue ter uma tomada de decisão muito mais ponderada, muito mais educada. Procurar validar a melhor dor do mercado e o melhor hook para essa mesma dor, não é? Que em termos de copy, querem site, querem ads. Aqui não é só um trabalho de anúncios, é um trabalho também, obviamente, todas as copies que nós trabalhamos querem anúncios, elas devem ser acompanhar depois no ativo para onde nós enviamos a pessoa, site, loja, landing page, o que vocês lhe quiserem chamar. Depois procura validar o teu melhor criativo e por fim sim podes trabalhar públicos de uma forma muito mais refinada. E isto dos públicos aqui, eu dizer que depois podes trabalhá-los de uma forma mais refinada, é porque a minha quinta premissa ela parte de um determinado princípio, que é quando tu tens um orçamento maior, é difícil tu começares com públicos refinados. É difícil, não quer dizer que tu não possas testar, não quer dizer que tu não possas ter resultados, não é isso que eu estou a dizer, mas é muito mais difícil nós escalarmos públicos mais pequenos quando o orçamento é grande. Principalmente em meta. Vocês acabam por criar uma saturação tal de público que os resultados são decrescentes, tá? Quando nós utilizamos públicos muito amplos e por públicos amplos barra abertos, como vocês lhe quiserem chamar, estamos a falar de públicos ou com uma segmentação assim uma layer muito fina de segmentação. Eu não falo layer muito fina, estou-me a referir, por exemplo, uma campanha para homens e outra só para mulheres. Por exemplo, podia ser uma campanha, uma layer fina de segmentação. É uma primeira camada, não é? Uma primeira e única camada aqui no caso. Normalmente nas minhas campanhas, por exemplo, essa layer fina que eu coloco é nas idades. Por exemplo, restringimos para 20, 50. Imaginem, entre os 20 e os 50 anos. Tá? De resto, não há cá interesses, não há cá géneros, não há cá zonas do país, é bota para a frente. E isso é amplo. É termos o potencial de público a quem chegar vasto. Principalmente isso aqui em Meta Ads funciona dessa forma, tá? Mas, por exemplo, aplicado aqui a grandes orçamentos naquilo que são as contas de Google, por exemplo, no caso de shopping, escalar indo amplo, o que é que seria amplo? Seria um bom feed de produtos, não é? Um feed de produtos vasto, não apenas um ou dois produtos, um feed de produtos baixo, uma ampla construção, uma hierarquia larga de campanhas da rede de pesquisa, tá? Não nos focamos só naquilo que são os produtos, mas também nas necessidades que o produto resolve, comprar keywords, não é? Não só as mais óbvias, mas as menos óbvias também. Quem procura pela dor e quem procura pela solução e quem procura pelo produto. Portanto, ter uma ampla também estrutura da abrangência de públicos e da abrangência de tipo de segmentações, não é? A quem nós podemos chegar, tá? É amplo. Para escalarmos anúncios online, é muito difícil irmos nas microsegmentações. Rebentam então em meta, gente. Vocês rebentam com frequências, vocês rebentam com os resultados num curtíssimo espaço de tempo. Tá? Existe esse efeito, o efeito X, ele é real, que é o vosso volume, não é? Começa a cair ao longo do tempo e o vosso preço começa, não é? Preço sobe, volume cai e aí dá-se o efeito X, que não é de todo mesmo interessante. Então, para gerir e escalar orçamentos grandes, precisarás de ir amplo muitas das vezes nos teus públicos. Isto não quer dizer que não possas e devas também usar estratégias altamente segmentadas, como por exemplo os remarketing sequenciais. Tá? E quando eu falo que em orçamentos grandes nós temos que ir amplo, nós temos que trabalhar públicos maiores, tudo mais. Gente, é nas principais campanhas. Eu não estou a dizer que nós devemos ficar reféns apenas das campanhas grandes, tá? Mas grande parte do nosso orçamento, obviamente, que ele tem que ir para o topo de funil, né? Tem que ir lá para onde tem público. Não quer isso dizer que nós não possamos dedicar a uma parte do nosso orçamento, muito mais para fundo de funil, muito mais para meio de funil também. Está tudo certo, tá? Está tudo certo. Agora, grande parte da fatia do orçamento, ela vai ser sempre dedicada a topo de funil, a públicos muito mais abertos. E quando estamos a falar aqui de orçamentos grandes, permite-nos criar aqui algumas estratégias que em orçamentos pequenos elas são quase impossíveis de praticar. Como, por exemplo, o remarketing sequencial. Não é? É muito mais fácil de conseguir ter estratégias destas e com um altíssimo ROAS, ainda que talvez aquilo que é a produção de resultado dessas mesmas campanhas dentro do meu ecossistema de resultados
possa ser só uma pequena fatia, tá? Mas ainda assim com um altíssimo ROAS, eu consigo criar estratégias de remarketing sequencial quando eu tenho volume de informação, quando eu consigo ter volume de pessoas a passar por determinadas páginas, a ver determinados anúncios, a receber determinados criativos, a ir a determinadas landing pages, eu aí consigo fazer as estratégias de remarketing sequencial. Aqui numa das últimas aulas, aqui das sextas-feiras ímpares, eu falava sobre estas estratégias de remarketing sequencial. Lá no curso de MetaAds eu falo sobre esta estratégia de remarketing sequencial. Ela é muito mais fácil de se conseguir produzir quando eu tenho orçamento, quando eu tenho volume de informação em cada um dos ativos que eu vou usar para o remarketing sequencial, tá? Então, bom, é tipo, olharmos para a coisa de, ok, acima de tudo eu tenho que ir amplo, mas eu posso ir também com campanhas específicas? Podes e deves, tá? Podes e deves. Agora, é só termos esta ponderação que essas campanhas específicas, elas serão, digamos assim, um complemento dentro da minha estratégia. Elas nunca serão o core da minha estratégia, porque o core da minha estratégia, ela é amplo, necessariamente, não tem como ser de outra forma, num orçamento grande que quer escalar resultados. Não tem como ser, tá bom? Bom, e avançando então aqui, indo por último, para a última premissa aqui, é a premissa, não é, nos grandes orçamentos, de vocês fazerem teste de sensibilidade ao ROAS versus lucro, tá? Não só ao ROAS, mas ao lucro também. O que é o teste de sensibilidade, Roberto? Eu costumo chamar o ponto reboçado, o ponto Nutella, sabem? O nosso objetivo quando nós temos um orçamento grande, não é? Nós queremos tirar o quê? O máximo de leite de cada uma das campanhas. Certo, a gente quer espremer ao máximo o potencial de resultado que cada uma das campanhas que nós temos, não é? Independentemente da plataforma, do posicionamento, não interessa, mas de onde nós estamos a alocar o nosso orçamento, nós tentamos maximizar o resultado que dali vem, tá? Então, o meu objetivo nos grandes orçamentos, ele passará sempre por encontrar o ponto reboçado, o ponto no qual eu estou a conseguir maximizar aquilo que é o meu retorno de investimento, maximizar aquilo que é o meu lucro, sabem? Porque há um determinado ponto em todas as campanhas, e não há exceções aqui, há um determinado ponto em todas as campanhas, esse tal ponto reboçado, a partir do qual os ganhos são decrescentes. Roberto, o que é isso dos ganhos decrescentes? Eu dou-te um exemplo prático. Imagina que, o que é normal? Imagina que tu tens um determinado orçamento de 1000 euros numa campanha, tá? Imagina, tens 1000 euros por mês e tu vais duplicar esse orçamento de 1000 para 2000, ok? Portanto, tu aumentaste o orçamento em 100%, a probabilidade de tu aumentares o orçamento de 100% numa campanha, tu aumentares também 100% dos resultados que estavas a ter nessa campanha, tá? Ela é muito diminuta. A probabilidade disso acontecer pode acontecer, tá? Seria a exceção. Então, tu tens aqui entender, não é? Ok, se eu aumentar 100% do orçamento, quanto é que eu aumentei receita? É 70%, é 80%, é 60%? Continua-me a compensar, mesmo eu estando a ter um menor lucro com esse, vou chamar assim, segundo o orçamento, não é? O orçamento duplicado, mesmo eu tendo a ter um menor lucro, continua-me a interessar esse mesmo lucro, continua a chegar ao final do dia com mais lucro no meu bolso, sim ou não? Mas é nós entendermos isto, que os ganhos se tornam decrescentes a partir de um determinado nível de investimento. E qual é que é aqui um dos grandes desafios de gestores de tráfego que têm uma visão muito de negócio, tá? Gestores de tráfego séniores têm visão de negócio quando estão a fazer as suas campanhas de tráfego, é encontrar aquele ponto a partir do qual nas campanhas eu não estou a desperdiçar dinheiro, não estou simplesmente a queimar dinheiro, não estou simplesmente a perder dinheiro a partir daquele ponto para a frente. É encontrar esse ponto aí, sabem? E esse ponto ele não é estático, esse ponto ele varia ao longo do tempo, e quanto mais cansado ou mais antiga a vossa campanha for, esse ponto aí de orçamento, ele vai sendo cada vez mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Não é? Campanhas que eu já tenho um grande orçamento há algum tempo, já com alguma fadiga, e esse ponto a partir do qual eu começo simplesmente a rasgar dinheiro e a desperdiçar dinheiro sem lucratividade, né? Esse ponto ao longo do tempo ele vai caindo. A quem? Tem a ver com a tal fadiga, tá bom? E se nos meus anúncios eu lanço poucas variáveis, esse ponto ele desce de uma forma muito drástica. Se eu lanço uma campanha com múltiplas variáveis, esse ponto ele vai descendo, mas de uma forma muito mais lenta ao longo do tempo, tá bom? Dou-vos um exemplo. Eu quando estava a anunciar o meu livro, ao início eu tinha tipo 40 euros, 50 euros, 100 euros por dia. Cheguei a ter 100 euros por dia nos anúncios. Tudo certo.
houve um momento em que eu já tinha vendido tantos livros e a tanta gente, não é? Já tinha corrido aí o meu publicante praticamente todo e estava nos frees também e tudo mais. Mas houve um determinado momento em que eu tinha coisa de 10 euros por dia nas campanhas do livro, tá? Eu fazia exatamente as mesmas vendas com 10 euros por dia do que aquelas que eu fazia com 20 ou com 30 euros. Sabem, aquela campanha em específico, o meu ponto rebuçado, o meu ponto Nutella já estava nos 10 euros. Duplicar ou triplicar o orçamento? Ai, acabei de dar alguém de espirro, ainda bem que eu consigo cortar isto a tempo. Mas eu estava a dizer, duplicar ou triplicar um determinado orçamento não me gerava os mesmos retornos. Portanto, diria que se eu encontrei o meu ponto rebuçado aos 10 euros, eu meter 20 ou 30, portanto, todo esse excesso aí, ele era desnecessário, eu estava a rasgar dinheiro a partir daí. Estão a ver? Ou então até eu podia me investir mais 20 euros para ganhar mais 10% de vendas. Não compensava, não é? Vou triplicar, vou meter 200% mais para ganhar 10% mais. Não pode não fazer sentido nenhum isso aí, tá bom? Então é nós encontrarmos este ponto aqui. Qual é que é o ponto no qual eu consigo espremer o máximo de leite? Não sei se esta expressão é bonita ou não, gente, mas a esta hora que eu estou a gravar isto, são 2h30 da manhã, já posso dizer tudo, eu estou doente, ainda por cima, amanhã tenho que acordar extremamente cedo porque vou ter um dia difícil. Ó, encontramos esse ponto aí, tá? O ponto onde eu consigo extrair o máximo valor das minhas campanhas, tá bom? E isto aqui, por isso é que eu digo sempre, não é? Que um gestor de tráfego tem que ser alguém altamente comprometido com resultados e que tem aqui a entender sobre os negócios que estão a trabalhar. Não é simplesmente um executor de botões, tem que ser alguém que pensa estrategicamente aquilo que tem perante si, tá bom? E tem que ter sempre esta visão de eu estou a conseguir extrair o máximo lucro deste tipo de campanha, deste tipo de produto, deste tipo de segmentação, deste tipo de posicionamento, desta plataforma aqui em específico que eu estou a fazer os anúncios e ir fazendo estes testes, que era isso que eu estava a dizer, testes de sensibilidade ao ROAS. Como é que eu testo isto, Roberto? Vai subindo, vai descendo orçamentos com o tempo e vai medindo qual é a tua lucratividade ao longo do tempo. É assim que tu fazes esta sensibilidade. Tu nunca saberás se já encontraste o teu ponto rebuçado até que tu testes orçamentos acima e orçamentos abaixo. Nunca saberás. Só comparando um determinado orçamento de uma determinada altura com outros orçamentos daquele mesmo ativo, é que tu conseguirás perceber se valeu a pena duplicar ou não o orçamento. Ou se tu, metendo o orçamento para metade, se os ganhos não são crescentes. Porque sim, nós podemos ter ganhos crescentes também. Não é quando reduzimos o orçamento. Tá? Eu, tipicamente eu digo o seguinte, que é... Ok, nós estamos aqui hoje a falar de orçamentos grandes, mas para os orçamentos pequenos, que é, se tu não consegues gerar retorno com as tuas campanhas com 1 euro por dia, dificilmente tu vais conseguir gerar retornos com 30 euros por dia, ou 50 euros por dia, ou 100 euros por dia. Estão a ver? Porque tu com uns euros, no euro por dia já estás nos ganhos crescentes. Se tu não consegues que a compra de tráfego ela seja o mais refinada possível com aquela pequena percentagem de, ou aquele pequeno euro, não consegues gerar ROAS a partir desse euro, é possível que tu, em grande escala, a coisa se possa tornar muito mais desafiante para ti. Bom, então é isto aqui, a sensibilidade ao ROAS barra lucro. É isto aqui que eu quero que vocês tenham, enfim, esta sensibilidade, não é? De ir testando, até encontrarem aí o vosso ponto rebuçado, ponto Nutella, não sei mais como lhe chamar, mas é isso aí, sabem? É o ponto onde eu maximizo a teta, onde a teta dá mais leitinho. Bom? E do teu lado, digam-me aí do vosso lado o que é que vocês fazem quando têm orçamentos maiores, como é que vocês, quais é que são as premissas das quais vocês partem para fazer essa mesma gestão dos orçamentos, que cuidados é que têm. Eu partilho aqui algumas das minhas visões para esses mesmos orçamentos aqui, tá? Ou algumas premissas que elas são... Enfim, eu trouxe mais as premissas que são diferentes face àquilo que fazemos com orçamentos pequenos. Gostava de saber um bocadinho do vosso lado, eu com certeza que... estarei atento, estarei alguns nos comentários a falar com vocês. Sim, digam também o que é que vocês acharam desta aula. Gente, beijinhos, abraços. Obrigado por estás aí desse lado a assistir a Sexta-feira Ímpar número 91. Na próxima semana temos a Sexta-feira Ímpar número 92. Ela também será gravada. Esta aqui foi uma aula gravada, tá? Ela também será gravada porque na hora da Sexta-feira Ímpar número 92 eu estarei na imersão do PAD com outras 130 pessoas, a divertir-nos imenso, a comermos e a bebermos e a partilharmos muito do que é isto aqui do digital, tá bom? Então, gente, vemos aí nessa aula, na aula número 92. Obrigado por estás aí desse lado. Beijinhos, abraços e um bom fim de semana para todos.